Olá pessoal, estamos voltando aqui para mais um Mulher Integral, mais uma vez aqui com a abertura de asas da Mulher Integral Patrícia Mello. Estamos voltando para o 12º, olha! Uau! 12 semanas, estamos no terceiro mês de Mulher Integral, que bacana, né? Dá muita satisfação, não dá? Com certeza. Muito bem, e hoje nós vamos falar sobre a pesquisa que nós fizemos na página do Mulher Integral. Nós fizemos uma pesquisa, deixamos lá na página do Mulher Integral, uma pesquisa que perguntava o seguinte: você considera que a mulher já chegou onde ela poderia estar no mercado de trabalho, ou ainda falta muito para ela chegar onde ela precisa chegar, ou se ela está perto? A gente deixou essa pesquisa lá. E essa pesquisa teve o seguinte resultado, né? Tivemos o seguinte relatório: 53% das pessoas que responderam a pesquisa, a enquete, disseram que acham que a mulher está muito longe ainda do que ela pode galgar em termos de espaço no mercado de trabalho. Já 43% delas, 53 contra 47%, 47% delas, na verdade, acham que ela já chegou até bem próximo, mas que ainda precisa caminhar alguma coisa. Então vamos começar a comer o boi aos bifes, os bifes aos pedaços. O que você acha desse resultado? 53% acham que a mulher ainda tem muito a caminhar, e 47% acham que está muito próximo. O que você pensa desse resultado? Eu acho que esse resultado ele fala mais do nosso público do que aonde a mulher realmente está ou não, né? A gente tem que levar em consideração ali, né, o grupo de pessoas que estava respondendo. Eu acho que é bastante revelador e faz a gente, né, refletir. Não exatamente você, mas assim, eu acho que nós mulheres que estamos ali acompanhando, né, o programa, a página e tudo, eu acho que cabe a reflexão. Alguns comentários me surpreenderam, né, mas assim, é isso, né? Quando surpreende, a gente tem que fazer o quê? Olhar pra gente e olhar pro nosso grupo, né? Assim, será que realmente ainda falta muito pra gente avançar? Ou não? Eu acho que a gente sempre pode melhorar, eu acho que sempre há espaço pra gente crescer criticamente, né? E não é com a crítica dos outros, mas a gente se criticar na nossa potencialidade e rever as nossas ações. Se fizer sentido também, né? Porque, enfim, se não fizer sentido também, tudo bem. Porque vai ter mulher que vai olhar para aquilo e vai falar: não, eu acho que eu já tô bem, que eu já faço o máximo que eu posso mesmo, e ela vai continuar do jeito que ela tá. Eu acho que, assim, a gente sempre é sempre válido a gente ouvir isso e refletir a nossa postura e a nossa postura de todas nós. Perfeito. Agora, eu vou te dizer o seguinte: para mim foi revelador pelo seguinte aspecto. Eu imaginei que nós teríamos quase que 100% das pessoas respondendo de que falta muito ainda para a mulher alcançar o espaço dela, porque a gente imagina que a resposta será sempre um comportamento de vitimização, de que está longe, de que precisa ter mais espaços e tal. Quando eu tenho 47% das pessoas respondendo que está muito próximo, nós temos quase que um empate técnico. Sim. Né? Então, metade do público que respondeu a enquete está dizendo o seguinte: não, já andamos bastante, acho que estamos muito perto e falta muito pouco para a gente alcançar. Isso não é bastante inovador no aspecto do que a gente imagina como resposta? Eu acredito que sim, e até porque, assim, o que vai determinar, na minha opinião, né, o que pode determinar qual é a minha medida de comparação, porque se eu olho da onde a gente saiu, o que a gente já falou, né, algumas vezes aqui, como que historicamente a construção do empoderamento feminino no Brasil tem menos de 100 anos, então se eu olho para esse curto espaço de 100 anos, que na história, na minha vida, 100 anos é muita coisa, talvez eu nem chegue a ter 100 anos, eu morra antes disso, mas em termos históricos, 100 anos é muito pouco, é muito breve, comparado ao tempo que nós existimos aqui no planeta. Então, se eu olho só pra isso, cara, realmente a gente já avançou pra caramba. Agora, se eu olho pra onde a gente quer chegar, pra linha final, né, a cruzada, e não da onde eu saí, aí falta muito. Talvez a resposta de que já se caminhou bastante tenha sido dada pelas pessoas com mais idade. Pode ser. Né? Tanto homens quanto mulheres, ou até mais mulheres do que homens, mas com mais idade. Sim, elas têm respondido: bom, diante do que eu já enfrentei até aqui, nós estamos nadando de braçada, né? E as mais novas dizendo: não, nós estamos longe, a gente quer mais, dominar tudo, e tal, não é isso? Mais ou menos por aí. Faz sentido. Agora,
E para além da nossa enquete, né, e pegando ainda ela como gancho, a gente tem uma outra pesquisa feita pela McKinsey Global Institute, diz o seguinte, que quando observado o mercado de trabalho a partir da mulher, quase que 80% das mulheres que encarreiram mesmo, elas chegam a patamares bem altos dentro das empresas, né? Tanto que mais de 15% das vagas, mais de 25% das vagas de liderança máxima no mundo corporativo pertencem hoje a mulheres, né? Em contrapartida, apenas 10%, eu não estou absurdo, pouco mais de 10%, na verdade, passa à frente no encarreiramento, ou seja, a quantidade de mulheres que chegam ao mercado de trabalho nos primeiros níveis é muito grande, né? Bem próximo da quantidade de homens, quase que é a mesma coisa, mas daí para frente vai se exiguindo muito a quantidade, a ponto de que só 10% das mulheres se encarreiram, avançam. Então, entre o primeiro patamar e o último, tá gritando demais, ou seja, passou, ela vai embora, mas não passa daqui. Por que isso? Eu acho que a gente está eternamente dividida entre o que a gente ainda nutre sobre o espaço da mulher na família, o papel da mulher na família, e o que a gente projeta para o nosso papel social. Sim. Social não, profissional, né? Porque a família também entra um pouco na questão do papel social, né? Porque é como a gente constitui a sociedade. Mas eu acho que eu vejo muito essa divisão, né? A maioria das mulheres, quando vai para o mercado de trabalho, ela vai com a culpa de estar deixando ou o casamento, né? Não deixando tipo de se divorciando, mas assim, tá deixando esse papel que ela tem como a mãe, como sustentar. Primeiro como papel de mulher mesmo, de esposa, e depois como de mãe, né? Como se o casamento, a família não pudesse existir sem a presença predominante dela nessa instituição. E eu acho que não é por aí, né? Eu acho que já passou da hora da gente rever isso, né? Então a gente fica, e a gente entende muito tudo. Ontem eu tava ouvindo, ontem na gravação, tá? Quando for hoje não vai ser ontem, mas eu tava ouvindo um podcast bem interessante, que não era sobre esse tema, mas que uma determinada frase nesse podcast me chamou a atenção, que era do Luiz Cabreira. Ele é um grande professor também, consultor, né, de RH, um headhunter, e ele falou, cara, o que eu ensino para os meus alunos é o seguinte: para de olhar a sua vida pessoal e a sua vida profissional como coisas separadas, você tem uma vida só. Quando você veio pra cá, você não saiu do céu e passou em 2 filas, porque se você passou em 2 filas e pegou 2 vidas, Deus vai te tirar uma. E eu achei aquilo muito engraçado, e eu falei, gente, mas faz total sentido, porque a gente fica vivendo separado, a gente não consegue viver inteiro e saber que, sim, o meu profissional e o meu pessoal, né, minha família, o meu casamento, os meus filhos, o papel que eu ocupo na igreja, o papel que eu ocupo, sei lá, em uma outra liderança na comunidade que não seja dentro da igreja, o meu papel para cuidar de mim, da minha saúde, do meu bem-estar, não tá tudo, não são assim, são papéis, mas é a sua vida, são uma vida só, papéis tudo de uma mesma parte vida. de uma mesma vida. E enquanto a gente fica vendo isso como 2 coisas separadas, 2 vidas, vida profissional e vida pessoal, principalmente, né? A gente vai ficar nesse conflito, a gente vai ficar nessa culpa, e a gente vai ficar não se sentindo inteira. E sempre, quando eu não me sinto inteira, o que dói? A renúncia que eu fiz, porque cada escolha, cada decisão é uma renúncia, é uma parte que você tem que deixar para trás. Então, quando a gente vai encarando tudo isso dessa maneira, eu acho que é isso que pesa na hora da mulher realmente expandir, né, essa... Tanto como mulher, quanto como executiva. Isso, e aí acaba que faz com que essa estatística seja tão baixa. Porque na verdade ela faz uma escolha, né? Ou ela decide pela carreira, e aí ela tem a sensação de que ela vai prejudicar a vida pessoal, sim, como mãe e como esposa, ou ela assume a prioridade na cabeça dela de ser mãe e de ser esposa, e ela abdica da carreira, do seu encarreiramento profissional. Sim. Nessas 2 condições, nós vamos encarar no final
duas situações diferentes de uma mesma mulher. Você imagina na sua cabeça uma mesma mulher com duas cenas diferentes, né? Na primeira cena ela abriu mão da profissão, então ela está em casa, está vendo os filhos já formados, o marido perto de se aposentar, e ela agora não fez nada da vida e vai se queixar de que ela não fez nada e agora também os meninos estão indo embora e não tem o que fazer. Né? A vida foi perdida, quer dizer. Por outro lado, você pode ver essa mesma mulher agora vestida um taillé bacana, executiva, olhando pela janela envidraçada da sua sala e pensando, puxa, cheguei até aqui, alcancei os melhores cargos, as melhores condições financeiras, tenho um ótimo salário, o meu ganho é bom, mas não consegui construir uma família. Nas duas pontas, nas duas cenas, nas duas condições, haverá uma irrealização. Ela se sentirá não realizada. Sim. Ou por ter aberto mão de uma coisa ou de outra. O que a gente está conversando aqui é que, segundo o que a gente imagina e segundo o nosso pensamento, é possível trabalhar as duas coisas, né? com certo comedimento. Só que para a mulher não é fácil. Não. Por que para a mulher não é fácil? Porque para a mulher tudo tem que ser muito intenso. Ou ela é muito mãe, ou ela é muito mãe, muito esposa e vai abraçar isso com todas as forças, ou ela é muito profissional, muito dedicada, uma profissional acima de qualquer suspeita, fantástica, os melhores resultados, porque a mulher não consegue fazer muito essas escolhas em termos de intenção, ela não trabalha com duas possibilidades em que ela é meia boca. Ah, não, eu também não gosto de ser meia boca, não. Aí teve até um dos últimos vídeos que eu fiz lá no meu IGTV que eu coloquei exatamente isso. Eu falei, olha, eu posso ser qualquer coisa, menos mais ou menos. Mais ou menos pra mim, que é uma meia boca, não rola. E tem muito a ver também com o que a Bíblia fala, né? Que é melhor a gente ser quente ou frio, porque se a gente for morno, a gente vai ser limitado, né? Acho que ninguém nasceu aqui realmente pra ser mais ou menos, nem ser morno. Ninguém nasceu pra ser medíocre. Né? Medíocre, exatamente. Mas assim, é só a gente pensar antes, eu acho, né? E você falando aí, me lembrou muito Você Decide. Ligue 0300 51 51 se você quer ser aquela mulher que abriu mão da sua carreira e aí se frustrou quando os filhos foram embora, quando bateu a síndrome do ninho vazio. Ou ligue 0300 51 52 se você quer ser aquela mulher que largou, né, tudo pra lá e focou na sua carreira e depois, perto de se aposentar, você se arrependeu porque você, né, não teve filhos, nada disso. Mas eu acho que assim, de novo, cada escolha é uma renúncia, né? E a gente tem que ter isso muito claro. E o que muitas vezes acaba impactando? Eu não me conheço e aí eu não consigo decidir claramente qual caminho vai ser aquele que vai me trazer maior realização. Sim. Eu não sei profundamente. Às vezes assim, eu me conheço do tipo, cara, se você desligar o telefone na minha cara, eu vou ficar muito irritada com você e eu não vou querer mais falar com você por uma semana, vou ter que esperar essa irritação passar. Ou eu me conheço do tipo, cara, quando eu tô de TPM, eu como chocolate pra caramba. Ou eu me conheço do tipo, sei lá, a gente se conhece em níveis muito, muito rasos, a maioria das pessoas. Mas agora, quando eu tenho um autoconhecimento profundo de mim, eu consigo chegar nesse grau de clareza de saber o que vai me dar mais realização. Se é, de fato, eu ser mãe a maior parte do meu tempo, ser esposa, e aí ser mãe e ser esposa não quer dizer que você não tenha uma carreira, você pode ter também, mas às vezes você não vai chegar naqueles 10% que tá lá no topo. Só que se eu tenho clareza disso, tá tudo bem, eu não vou me cobrar pra ser aquela mulher, eu vou ser a mulher que eu escolhi ser. E pelo menos ter avançado dentro dos encarreiramentos horizontais possíveis. Sim, exatamente. Né? Pode preencher mais essa pirâmide. Porque essa pirâmide hoje é mais ou menos assim, muita gente na base, muito pouquíssima gente no meio e alguma quantidade de gente em cima. Então, porque a quantidade de pessoas que passa nesse lado estreito, elas vão se horizontalizando lá em cima, no topo. Mas esse meio fica vazio. Então, se você conseguir, se as mulheres conseguirem pelo menos passarem desse primeiro estágio e ocuparem espaço nesse meio das carreiras intermediárias, abre mais espaços para que elas cheguem ao topo ou para que elas se realizem de forma igualitária, tanto como mulheres e mães, quanto esposas como mães e também como profissionais. Né? Porque, na verdade, quando chega, e desculpa te interromper, avançando,
a verdade é que quando você chega no final desse papel, nessas duas cenas que a gente propôs, sempre vai pensar assim, poxa, eu poderia ter sido mais mãe e esposa, já que eu sou uma grande executiva, ou eu poderia ter sido uma grande executiva, já que eu sou uma grande esposa e fui uma ótima mãe. Mas por outro lado também é importante sempre lembrar que a gente nunca vive as frustrações da vida que a gente não escolhe, né? Então quando você começa a pensar assim, poxa, mas se, não fique nessa maluquice, porque você fez escolhas, essas suas escolhas precisam ser confirmadas, ratificadas por você, porque você fez como quando você achou que deveria fazer, né? Agora, você disse uma coisa bastante interessante, isso parte muito do autoconhecimento. Eu já tive profissionalmente na minha vida, e eu não estou dentro dessa enquete de mulheres, mas que eu queria muito uma função, queria muito uma profissão, lutei para tê-la, e quando ela veio na minha mão, quando eu estava com tudo para realizar, eu disse, não era isso que eu queria. Mas assim, uma velocidade muito grande, porque o que eu supus que fosse, pelo menos para as minhas expectativas, não era. E aí me frustrou completamente dentro daquilo que eu imaginava. E fui perceber que aquilo que eu queria que fosse, eu já tinha. Eu não precisava ter lutado tanto para aquilo. Enfim, é muito importante se autoconhecer para não gerar expectativas e realizar escolhas que não levem você à realização. Que aí sim você vai ter uma grande frustração, não tanto pela escolha que fez, mas pela perspectiva iludida, ilusória, de que aquilo que você imaginava que você queria, na verdade não era o que você pretendia. Eu estou meio maluco, mas eu tenho certeza que você entendeu. E acho que é mais ou menos por aí também, né? Tanto para homem quanto para mulher, é importante se autoconhecer. Isso é o ser humano, né? Assim, para além do sexo, é o ser humano, né? Mas como a mulher, ela tem mais flutuações, mais intenso, claro. E como a mulher tem mais flutuações e é mais sensível às suas movimentações dentro do mercado de trabalho, porque as movimentações da mulher podem ou mantê-la ou tirá-la do mercado de trabalho, é muito mais sensível isso, ela precisa se conhecer mais ainda do que um homem. Porque o homem às vezes erra e volta no mesmo lugar que estava e continua. A mulher não consegue muito isso. O que eu estou querendo dizer para vocês entenderem que é muito fácil. A mulher está nessa primeira faixa de encarreiramento. Aí ela tenta ir adiante, né? Tenta dar o próximo passo. Aí o que acontece? Ela está casada. E aí o marido em casa pergunta assim, mas você não vai chegar em casa? A gente vai ter que fazer isso. Olha, eu não vou poder ir na escola da criança. Eu não vou poder fazer isso. O homem começa a soltar as responsabilidades do lar na mão da mulher. Sim. E aí ela começa a pensar o seguinte, bom, se falhar em casa, a falha é minha. Eu posso falhar no trabalho, mas não posso falhar em casa. Então ela começa a decidir falhar no trabalho. O pessoal do trabalho vai escolher essa mulher. Sim. E ela não passa nela fase. É a primeira coisa. Ou, filho ficou doente. O casal normalmente fala, eu não posso ficar com ele não, o homem, né? Tem reunião hoje, não sei o que e tal. Para ele é sempre muito mais importante. E aí a mulher falta. E aí já era. Até porque normalmente ele já está tendo um patamar. A mulher engravida, uma vez pelo menos por mês, nesses 9 meses, ela vai fazer o pré-natal. E aí vai faltar. Então, depois tem a licença. Depois tem a licença de maternidade. Tudo isso vai fazendo com que a mulher vá sendo alijada no processo de carreiramento por conta das dificuldades que a própria vida oferece por ser mulher. Sim. Né? E aí isso vai acontecer. Para que isso não aconteça, algumas coisas precisam ser repensadas, mas essas coisas a gente vai voltar no segundo bloco para dizer, que é sobre responsabilidades da vida de casa. Acho que vai encaixar melhor a gente colocar isso junto no próximo bloco. A gente volta a se ver, não sai daí, a gente volta já.